Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes desta programação que diariamente, diurnamente, noturnamente, 24 horas, nós estamos aqui levando o que é de melhor para você, que é a palavra de Deus revelada para este tempo do fim. E desde já nós agradecemos pela vossa audiência, agradecemos por todos vocês que têm entrado conosco, em contato conosco através do telefone 3196840694, do 3186966476, do 3131620694, através do e-mail wbcosta@outlook.com, também através do e-mail vanderlei_bonfimcosta@yahoo.com.br, que tem nos assistido, e através do nosso canal no YouTube TV Fundamental, e que está nos acompanhando também através das transmissões na internet todas as quintas e aos domingos, às quintas às 19h30 e aos domingos às 18h30. Que Deus possa abençoar todos vocês que têm nos mandado seus e-mails, que têm nos telefonado, que têm pedido batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, neste primeiro trimestre de 2015, entre janeiro, fevereiro e março, graças a Deus, temos batizados várias pessoas que têm ouvido a programação, que têm ouvido a rádio, e que temos batizado essas pessoas no batismo bíblico, no batismo apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, nós estendemos nossos agradecimentos a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso site www.ofundamentodafe.com.br e diversas cidades na região metropolitana de Belo Horizonte. Que Deus possa abençoar todos vocês. Nesta programação, eu quero falar sobre a atitude de uma pessoa que realmente recebeu e creu na mensagem. Evidentemente que nós vamos falar sobre evangelismo, a parte evangelizadora, essa pela qual nós fazemos pelos panfletos, os panfletos que nós entregamos nas ruas, nas praças, nos ônibus, nos trabalhos. Esse evangelismo que é feito pela internet, que é feito pela rádio FM, com programações de 1 em 1 hora. Vamos falar sobre a atitude dessas pessoas que nos ouvem, que observam a palavra, que são observadoras, que examinam em suas casas, com suas famílias, as escrituras, e então chega num ponto que é a verdade absoluta de Deus. Então eu quero falar exatamente sobre isso. A atitude de uma pessoa que realmente recebeu e creu na mensagem, e evidentemente que ao contrário disto é também a atitude de uma pessoa que realmente não recebeu e também não creu na mensagem deste último dia que Deus tem enviado para nós, de acordo com Malaquias 4:5, de Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, e de acordo também com a promessa que Jesus Cristo fez em São Mateus 17:11, que Elias viria e restauraria todas as coisas. E conforme Deus visitou os gentios num período em que subdivide em 7 dispensações, em 7 eras da igreja, na última era, o último mensageiro, o último anjo, de acordo com Apocalipse 10:7, onde todos os mistérios e todos os segredos que outrora os reformadores, durante o período de 2000 anos, tinham perdido, então a voz desse 7º anjo, quando ele toca a trombeta, quando ele prega, quando ele anuncia, quando ele prega a mensagem, ele restaura, revela outra vez, traz de volta a palavra revelada, uma vez em que em evidência estava aqui no princípio da era cristã, por meio dos apóstolos. E então esta mensagem veio realmente restaurar a fé dos nossos pais apostólicos, entre eles Paulo e todos os apóstolos, pelas quais a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então é como está escrito:
Então, amados e preciosos ouvintes, agradeço desde já a vossa atenção. Eu quero falar um pouco sobre este assunto que é muito importante. O irmão Branham, ele destacou o evangelismo, um trabalho essencial, e principalmente para aquele que tem obtido a experiência de ser um salvo. O mensageiro para esta era, ele se referiu ao crente já revelado com a mensagem da hora, que a graça lhe alcançou, recebendo um profeta na qualidade de profeta, conforme Jesus Cristo diz em São Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que, tendo a mesma fé, doutrina e postura apostólica, ele disse que a esse que tem obtido esta experiência nesse tempo do fim, e eu dou graças a Deus por ser um desses agraciados, dou graças a Deus por eu ser um desses que tem recebido a mensagem nesse tempo do fim, essa mensagem restauradora. O profeta irmão Branham se refere ao cristão já revelado, que alcançou esta graça com a mensagem, recebendo um profeta na qualidade de profeta, tendo a mesma fé, doutrina e postura apostólica, a estar com um braço sempre do lado de fora, tentando alcançar alguém para o reino de Deus. Então ele fala de pessoas que já alcançaram o favor de Deus, pessoas que já tiveram o seu entendimento aberto, pessoas que foram iluminadas pela palavra, aceitaram de boa fé a palavra, que deixaram os dogmas, os credos, as denominações, credos e preceitos humanos e aceitou a palavra do jeito que ele é, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, batismo bíblico e apostólico. Ele está falando realmente para esse que alcançou esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, esta pessoa que tem obtido esta experiência, sabendo que Deus tem lhe alcançado, ele sempre ficará com um braço por lá de fora, tentando tirar alguém e colocar para dentro do reino de Deus. O profeta irmão Branham, o mensageiro para esta era, até nos ensinou sobre a abordagem no evangelismo. Por exemplo, na série sobre os hebreus, pregado por irmão Branham, várias mensagens com várias partes sobre a série, sobre o livro dos hebreus, e ele esmiuça, ele divide em várias mensagens pregando o livro dos hebreus. Numa dessas mensagens, ele até nos ensina, nos fala sobre a abordagem, sobre abordar no evangelismo uma pessoa, seja ela um ateu, seja ela um batista, metodista, presbiteriano, católico. E ele falou que, estando em contato, quando eu digo contato, é o evangelismo pessoal. É quando você está em contato com a pessoa, falando, você falando e ela ouvindo. Ele falou que, estando em contato com uma pessoa que não conhece a mensagem do dia, que não conhece a mensagem do tempo do fim, que desconhece isso, o que ele sabe é só sobre religião, o que ele sabe é só sobre a sua igreja, o que ele sabe é só sobre doutrinas e preceitos e campanhas, coisas inescriturísticas. Está falando para esses irmãos que entram em contato com tais pessoas, que não conhecem a mensagem, não conhecem que Deus enviou um profeta para esta última era,
para restaurar a mesma fé dos nossos pais apostólicos, conforme estava prometido em Mateus 17:11. Ele disse numa linguagem bem assim, bem lógica. Ele disse que existem várias pessoas com vários gêneros. Então, às vezes, tem pessoas que você tem que começar não falando de determinadas coisas. Tem muitos que ele diz até mesmo na mensagem, tem muitos que vão caçar, em vez de pegar a caça, acaba espantando a caça. E cada vez que ele dá um passo, a caça só fica mais longe, porque ele não sabe dar o passo. Então, uns, por exemplo, já vão mostrando o destino de imediato à pessoa, se não aceitar, vai logo para o inferno. Então, a pessoa já vai logo espantando a caça. Ele está caçando, mas não é um caçador, ele espanta a caça. Outros já chegam, já vão esculachando a denominação daquele. Outros de imediato ridicularizam a fé daquela pessoa. Agora, eu estou falando do contato. Do contato, quando tem contato pessoal, quando você está no evangelismo, de corpo a corpo. Evidentemente que quando nós estamos num programa, estamos numa pregação, isso é outra coisa. O profeta disse, em nos ensinando desse sentido, ele disse, chegue para aquela pessoa, e ele, se você descobre que ele é um mecânico, comece a falar sobre peças, comece a falar sobre o que ele faz, né? Uma curiosidade, né? Ele nos ensina isso, né? Se é algo relacionado, se descobre que ele é um vendedor de carros, por exemplo, fale sobre modelos, modelos, cores e assim por diante. Comece a desenvolver uma aproximação ali, um diálogo, né? Se você descobre que é um agricultor, então fale sobre a terra, né? Algo nesse sentido, né? E assim vai. E quando pensar que não, aquela pessoa já está te abrindo, já tem a sua segurança, a sua margem de segurança para falar-lhe do amor de Jesus, da mensagem para ele. Então, agora, é claro que existe casos extremos, né? Como esse que eu vou mencionar para vocês agora, que o irmão Brana mencionou na mensagem Respeitos, que ele pregou essa mensagem intitulada Respeitos, no parágrafo 91. Ele disse assim: há algum tempo passado, em Nova Albany, ou New Albany, quem quiser, eu estava lá falando com um pecador, conduzindo-a a Cristo. Um grande e velho homem de mãos ásperas, numa garagem. Um homem que era meu amigo. Seu genro correu para a garagem do lado. Eu estava ali pregando na hora do jantar, comendo um sanduíche e conversando com ele sobre Deus. Durante o dia eu encontrava algum lugar onde eu pudesse ir na hora do jantar para tentar ganhar uma alma para Cristo. Interessante, irmãos. O profeta irmão Brana disse, mensageiro para esta era, ele diz em uma das suas mensagens, ou até mesmo na história da sua vida, um livro escrito, ele fala que não conseguia ficar 5 minutos conversando com uma pessoa sem falar de Jesus Cristo para aquela pessoa. Ele não conseguia ficar 5 minutos sem falar de Jesus para uma pessoa. Sim, o irmão Brandt tinha outros assuntos? Tinha. Claro que ele tinha outros assuntos, mas
quando ele entrava em contato com pessoas que desconheciam a Deus, que desconhecia a palavra de Deus, que desconhecia o que Deus estava fazendo naquela hora, naquele momento, que desconhecia a vontade de Deus para aquela geração, ele logo, quando entrava em contato, já começava a dizer para as pessoas, já começava a falar para a pessoa. Então o irmão Branham era desse jeito. Evidentemente, o irmão Branham disse que quando você está ardendo em chamas, quando essa experiência que você obteve de salvação, de ser salvo, evidentemente que você não fica quieto. Você não fica quieto. Você não pega uma luz e coloca debaixo da cama e alumia somente aquela parte. Você imediatamente pega aquela lâmpada, aquela luz e coloca no meio do veladouro, no arqueio da casa e ilumina toda a casa que está ali. Então, é dessa maneira. E o irmão Branham, ele continua aqui no parágrafo 91 da mensagem Respeitos. Ele disse: irmão Branham, aquele na qual ele estava pregando, ensinando. E era um homem, um pregador, um jovem. Durante o dia eu encontrava algum lugar onde eu pudesse ir na hora do jantar para tentar ganhar uma alma para Cristo. Ele disse: irmão Branham, ele disse, eu era um jovem pregador, eu mesmo. Ele disse: senhor Branham, disse, minha mãe teve essa classe de religião, essa religião sincera, verdadeira, sem bajulação, sem esse evangelho hoje moderno, esse evangelho, sabe, esse evangelho choco, sem vida, que mais são paredes caiadas e por dentro está cheio de rapinas, por dentro está cheio de sujeira, de maldade, de ódio, de rancor, de mundo. Ele disse para o irmão Branham: senhor Branham, minha mãe teve esta classe de religião sincera. E as lágrimas corriam face abaixo. Eu disse: há quanto ela se foi, filho? Ele disse: há anos. Irmão Branham, ela sempre orou por mim. 92. Eu disse: o Deus que ouviu suas orações está tratando de respondê-las agora. Olha só a resposta do irmão Branham. O Deus que ouviu as orações dela está tratando de respondê-las agora. O irmão Branham estava evangelizando ele. E ele tinha sido um jovem pregador denominacional. Aquele homem entrou ali. Ele disse: olá. Houve um homem que interrompeu a pregação. O irmão Branham estava pregando para uma pessoa. E entrou outro, um homem, que interrompeu a pregação. Interrompeu o evangelismo. E ele estava bêbado. Disse: ei, Billy, ouça. Disse: qualquer hora que você quiser vir à minha garagem, disse, você venha, mas não traga essa sua velha e santa religião de santo ralador. 94. Eu virei e olhei nele e eu disse: em qualquer lugar onde Cristo não é bem-vindo, eu não sou. E assim ele se virou e disse: ora, se vá, então. E eu só ouvi em meu coração. Uma voz veio no meu coração e disse: você colhe o que você planta. Seria melhor para você que uma pedra de mó lhe fosse pendurada ao pescoço e atirando às profundezas do mar. E o seu próprio genro, naquela mesma tarde, passou em cima dele com um Chevrolet Truck com 2 toneladas de carga e os magou no chão. Vê? Você tem que respeitar a Deus. Então, meus amados e preciosos ouvintes,
nós observamos aqui que o irmão Branham estava tratando de mostrar para aquele jovem rapaz que um dia, foi um pregador, o irmão Branham mostrando a mensagem para ele. E o rapaz revelou algo para o irmão Branham. Olha, minha mãe tinha essa religião sincera, esta pregação sincera, verdadeira, e ela sempre orou por mim. Aí o irmão Branham disse, olha, Deus está tratando de respondê-las agora para você. Foi quando houve essa interrupção, esse mecânico, esse homem da garagem, tentou interrompê-lo fazendo essa brincadeira. E logo depois ele foi esmagado com um caminhão pesado, arrancando-lhe tudo. Agora, irmãos, evidentemente que nós temos que pregar o evangelho. Esta é uma ordem. Pregar, evangelizar, sair evangelizando. Agora, Deus, ele veio em busca dos eleitos. Somente deles. A Bíblia está repleta disso. Eleição e predestinação. A Bíblia está cheia disto. Você vai para Romanos 9, você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, falando sobre a soberania de Deus e a sua eleição, falando sobre a sua misericórdia, falando sobre a construção de um barro, uns para a honra, outros para a desonra. Ele disse que a graça não é para quem quer, não é para quem corre, é para aquele a quem ele compadece. Ele mesmo disse que quando a promessa foi feita a Isaac, ele falou para Rebeca que o maior serviria o menor, e Jacó e Esaú, nem ainda nascidos na terra, nem conhecendo o bem e o mal, Deus disse, amei a Jacó e aborreci Esaú, para que a eleição ficasse firme. Então você recorre às Escrituras, você vai ver no livro dos Efésios, que ele nos predestinou antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Você vai verificar em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, os nomes dos eleitos e predestinados estavam escritos naquele livro. E quando Deus vem nesse mundo, num corpo de carne, ele vem redimir aqueles que estão no livro, apenas os que estão no livro da redenção. Então você vai encontrar Jesus dizendo em vários lugares, principalmente no livro de São João, capítulo 6 até o 8, você pode ler muito bem essas escrituras, do capítulo 6 ao 8 de São João Evangelho, você vai ver Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Jesus diz mais, todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a mim. Você tem que prestar atenção nas palavras, nos sentidos das palavras. Vejam bem, ninguém pode vir a mim. Vejam bem, se o Pai que me enviou não o trouxer, não lhe enviar. Jesus disse em outra escritura, todo aquele que o Pai tem me dado, passado, virá, futuro, a mim. Aí você encontra no livro de São João, 6,45, ele dizendo, todo aquele que do Pai ouviu está no passado, e aprendeu, a palavra aprendeu também está no passado, vem a mim. Então, quero que vocês observem que Jesus tinha após si uma grande e vasta multidão.
Mas se você observar bem, a multidão de discípulos que o seguia, muitos ali, Jesus declarou abertamente que muitos estavam ali por causa das maravilhas, por causa das curas. Ele diz em uma ocasião: vocês estão aqui por causa da comida, vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei, vocês estão aqui por causa do peixe que eu multipliquei, vocês estão aqui atrás de mim por causa da comida, do pão. E tem muita gente na igreja, nas denominações, atrás disso. Atrás de melhorias de vida, atrás de um apartamento novo, de um carro 0 quilômetro e assim por diante. Você já observou o testemunho que as pessoas dão nessas igrejas frias e formais? Que não promovem a salvação, mas promovem a prosperidade material aqui na terra? Jesus disse: aquele que achar a sua vida aqui, perdê-la-á. É o que eles estão fazendo. Os pregadores, em vez de fazer com que eles esqueçam desta vida para ganhar a outra, estão fazendo eles ganhar essa vida para perder a outra. Você já observou os testemunhos que eles dão? Aí o pregador diz: o que Deus fez na sua vida? Conte o testemunho, conte a bênção, irmão. Olha, bispo, olha, missionário, eu entrei aqui na igreja, eu estava com a dívida, sabe? Meu cartão estava no vermelho, eu devia a hipoteca, eu devia aos bancos, devia a agiota, e graças a Deus, com 5 meses, eu já voltei para o azul, já estou no verde, e não sei o que tenho apartamento, já estou com 2 carros na garagem, já comprei até um apartamento em Miami, e assim por diante. Olha o testemunho. Por que não dizem assim: olha, o que Deus fez na minha vida? Eu era isso, Deus me mudou. Eu era um mentiroso, Deus me mudou. Deus me converteu, me deu o Espírito Santo, me deu vida. Eu vivia no largo de lama, de charco, de lama, de pecado, enrolado em imundície, e Deus me libertou. Por que não dão esse testemunho? Mercenários. Então observe bem que Jesus, ele sabia que muitos estavam ali por causa da comida. Tem gente hoje, irmão, sabe uma coisa? Tem gente hoje que vão para essas igrejas, sabe para quê? Não para aceitar o que Jesus fez por elas há 2000 anos atrás, morrendo na cruz do Calvário, mas vai na igreja para poder para poder o que pode ser feito na vida delas, não para aceitar o que Deus fez por elas, mas o que Jesus Cristo pode fazer por elas agora. Não aceita ele pelo que ele fez há 2000 anos atrás, mas vão na igreja pelo que ele pode fazer, porque ele pode tirar de uma dívida, dar uma casa nova, um carro novo. Olha, claro que Deus é um Deus de prosperidade. Não estou aqui sendo ignorando a prosperidade, não estou ignorando aqui ter uma casa boa, ter um carro do ano, mas isso não é em primeira mão, isso não é em primeiro lugar. A Bíblia diz buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? A sua palavra. Então, você observa que quando a multidão de discípulos, em São João 6, 65, 66, preste bem atenção na leitura da palavra para vocês verem. São João 6, 65, 66. Você observa que no versículo 60 de São João, diz que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Vejam bem. Aí você fala assim para mim: pastor, como que as igrejas estão grandes, estão cheias, então eles estão aceitando Jesus, não estão sendo abandonados. Não, peraí, calma lá. Jesus diz: esse povo, essa imensidão de gente que estão atrás de mim, ele disse: honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de viver uma vida cristã, longe de viver uma vida na palavra, longe de viver fora das coisas do mundo, longe. Aí você vê nas televisões
as igrejas abarrotadas, cheias, que a câmera, a lente da câmera que está filmando, não consegue nem pegar o povão lá no fundo. Mas quando você vai ver as pessoas ali, mulheres de brinco na orelha, cabelo cortado, com 1 quilo de batom na boca, brincos que pesam quase meio quilo, o pescoço está quase entortando de um lado, de calça comprida, de mini saia, e assim, por aquela bagunça, aquela falta de ordem e assim por diante. Sim, irmão, as igrejas estão cheias mesmo, honrando Jesus com seus lábios, mas o seu coração está longe de ser purificado e transformado para uma verdadeira vida cristã. Mas olhem em São João capítulo 6 para vocês verem, no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Foi quando Jesus, nos versículos anteriores, disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eles escandalizaram com isso, porque eles eram crentes naturais. Eles eram crentes naturais, não compreendiam as coisas espirituais, crentes carnais. Por isso que eles ficaram escandalizados. E então, no versículo 60 de São João 6, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é ouvir esse discurso. Oh, tem tanta gente que ouve essa mensagem na rádio, que fica ali dizendo: duro é aceitar essa mensagem. A mensagem é até verdadeira, a mensagem é maravilhosa. Mas deixar o meu batom eu não deixo. Deixar meu cabelo de vez em quando dar uma tosadinha eu não posso deixar. Deixar meu short, minha saia rachada, minha mini saia e assim por diante. E o outro diz: deixar meu futebol, deixar meu time do coração e minha bebida socialzinha de vez em quando, a minha jogadinha de bola de vez em quando na quadra. É duro eu ouvir esse discurso, irmão. Olha, escuta aqui, se você pensa que isso é duro, e quando você se encontrar diante do trono branco, hein, rapaz? Hein, moça? Hein, velho? Hein, velha? Hein, pastor? Hein, diácono? Obreiro? Hein, crente manufaturado? Que está aí na igreja só brincando. Piercing na língua, brinquinho na orelha, cabelos parecendo não sei o quê, mascando chiclete na hora do culto. Uma verdadeira Babilônia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, irmão, é desde o princípio, não é desde um tempo na igreja, não é desde 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos, 10 anos, 15 anos, não, é desde o princípio. Quem era os que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Vê? Discípulos dele tornaram para trás e já não andava com ele. Então, amados e preciosos ouvintes, é um dever nosso anunciar a mensagem do tempo do fim. Anunciar essa mensagem restauradora, essa mensagem que ensina a verdade bíblica, a mensagem que ensina o verdadeiro batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo.
A mensagem que ensina a verdadeira posição da mulher na igreja, conforme o livro de 1 Coríntios 14, 37 ao 40, que ela não deve ser uma pregadora. Conforme 1 Timóteo 2, versículo 11 a seguir, que ela não pode ser uma pregadora, que ela não pode subir no púlpito e exercer autoridade, que ela não pode levar esse ofício de pastora, bispa, diaconisa, missionária, obreira, pastora, que ela não pode ter esse ofício. Isto é um encargo encarregado somente para homens no ministério. Uma mensagem como essa que nos ensina a postura na ordem da igreja, que ensina a Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pés, de acordo com a ordem e a doutrina dos apóstolos. Uma mensagem que nos ensina nas Escrituras que o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento, que não há três pessoas na deidade, mas uma pessoa, um só Deus, um só ser, esse ser que era Espírito, que criou todas as coisas por sua palavra. Esta palavra, conforme João diz no capítulo 1 de São João, que se fez carne e habitou entre nós, São João 1,14. Este mesmo Jeová do Antigo Testamento, sendo Jesus do Novo, um profeta que nos ensinou nas Escrituras sobre o que de fato aconteceu no Éden, sobre o pecado original, sobre a atitude de Eva com a serpente. Uma mensagem que esquadrinha de canto a canto, que prega contra o pecado, que mostra a palavra do jeito que ela é. Então é um dever nosso anunciar a mensagem do tempo do fim, para preparar o povo para arrebatamento. É um dever nosso, meu, como nesta rádio, ter esses programas, essas mensagens que chegam até você e que você toma a sua Bíblia, senta com sua esposa, com seu filho, e examina e chega numa conclusão que é verdade. E chega numa conclusão que é verdade mesmo, mas não se ajuda a si mesmo, não move um dedo para ajudar você mesmo. É um dever nosso anunciar a mensagem do tempo do fim. É um dever da pessoa, de você, meu irmão, que está me ouvindo agora. É um dever seu examinar as Escrituras que são citadas aqui. Mas saiba de uma coisa: cabe somente a Deus abrir o seu entendimento. Entregar um panfleto é o nosso dever. Fazer uma visita na sua casa que você pediu é o nosso dever. Mas abrir seu entendimento é Deus. E quando Deus abre o entendimento da pessoa, que esta pessoa diz que abriu e não toma posição, como eleito, como predestinado, então você não tem nada. Você está manufaturando. Você vai entrar diretamente dentro de Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que já sabe fazer o que é correto e não faz, comete pecado. Se você se assenta aí no seu sofá, na sua sala, no seu quarto, deitado, ouvindo essa mensagem, e diz que é verdade, e diz para as pessoas que é verdade, mas não move um dedo para você, não se preocupa com sua alma, não pede o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não ajuda a si mesmo, você é mais pior do que todos aqueles que nunca viu e nunca ouviu a mensagem. Paulo chegou a dizer que aquele que planta é o mesmo que rega, mas só Deus é que pode dar o crescimento. Eu posso visitar você 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso enfiar literaturas em você. Eu posso te dar um
tanto de CDs, um tanto de mensagem, mas se você que alega que diz que entendeu, que alega que diz que crê e não toma posição, aí quando vai examinar é porque tem uma filha envolvida no meio, tem um pastor amigão envolvido, os afetos envolvidos, tem uma mulher incrédula envolvido. Quando vai ver, tem a sua... Ah, pelo amor de Deus. Então observe bem que a atitude de um eleito, quando vê ou compreende a palavra manifestada ou revelada, ele logo toma sua posição. Ah, meu irmão, quando um crente é revelado, quando a palavra entra nele, quando aquela luz bate, aquela luz brilha nele, quando a palavra atingiu a samaritana, quando a palavra atingiu o coração dela, ela disse: vejo que tu és profeta. Ah, meu filho, quem segura mais? Quem segura? Ela tinha até vergonha de andar pelas ruas de Samaria, mas depois que a palavra entrou, ela esqueceu do canto, ela esqueceu da água e saiu dizendo: venham ver o homem que disse toda a minha vida. Ora, irmão, peraí, quando uma pessoa está persuadida, quando uma pessoa está com o entendimento aberto, quando ela se diz que entendeu, que compreendeu, a sua atitude de imediato é olhar para si mesmo, a salvação individual. Você fica aí: estou esperando minha avó aceitar, estou esperando minha esposa, estou esperando minha filha. Sabe? E fica amarrado: minha velha igreja tem 30 anos de denominação, não sei o que, construiu amizade com meu pastor, com a minha família, me ajudou tanto com cesta básica e assim por diante. Escute aqui, eles podem ter te ajudado com tudo isto, graças a Deus por isso, mas não pode ajudar a sua alma, porque Deus pode estar abrindo o seu entendimento e escurecendo do outro. Deus pode estar clareando a sua mente e escurecendo do outro a salvação individual, meu irmão, minha irmã. Não deixe isso escapar. Sim, o eleito de imediato toma sua posição quando a palavra é manifesta. Ele não fica fazendo rodinha, não. Não fica fazendo rodinha. Às vezes, no evangelismo, nas visitas que a gente faz, você encontra pessoas já com conhecimento da mensagem. Eu já tenho tanto tempo que eu estou ouvindo a mensagem na rádio. Eu já tenho já 1 ano, 2 anos. Olha, peraí. A mensagem na rádio é de 1 em 1 hora. Esse tempo todo. E depois diz: não, eu entendi, eu compreendo tudo, é verdade, é isso mesmo. Mas não ajuda a si mesmo? Não toma posição? Não. A palavra nunca te atingiu, não, meu irmão, minha irmã. Não se engane, a palavra nunca te atingiu. Você é apenas um observador. Você é apenas um turista. Acha tudo maravilhoso, acha a maneira de pregar maravilhoso, acha bonita a pregação, pregar contra isso, contra aquilo outro, a eloquência, a exposição das escrituras, mas mesmo assim achar bonito isso, meu irmão, isso não te ajuda. O que te ajuda é você mesmo, você tem que tomar posição. Às vezes no evangelismo, você encontra pessoas já com conhecimento da mensagem. Você expõe a palavra e ele diz: não, tudo isso eu creio, eu vejo isso, é verdade. Mas ele mesmo não move um dedo sequer para se ajudar, não ajuda a si mesmo. Outros dizem: é a pura verdade, mas não toma posição nenhuma, não se ajuda a si mesmo. Outro só porque tem um cargo na igreja, outro só porque ocupa o lugar na portaria da igreja, outro só porque está comprado por uma cesta básica do pastor, outro só porque, mas vê que a mensagem é verdadeira e fica presa a isto, meu irmão, minha irmã, você é um miserável. Tiago 4,17.
Aquele que sabe fazer o que é certo, que você já aprendeu, já ouviu, entendeu e não faz o que é certo, não toma posição. Sabe que é certo, mas não faz, comete pecado. Claro, vocês têm que me entender uma coisa. Nós não estamos aqui forçando ninguém a crer na mensagem. Não. Nós apenas plantamos e regamos. Quem dá o crescimento é Deus. Nós não preocupamos com multidão. Deus está atrás do eleito. Do eleito, daquele que está com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando a palavra atingir a alma dessa pessoa, irmão, não importa. Né? Como eu já batizei várias pessoas vindo de denominações, batizei pessoas vindo da Batista, Metodista, Presbiteriano, Pentecostal, Assembleia, testemunho maravilhoso de irmãos que ouvem a mensagem e então ele aceita de coração, e vem o pastor dizer para ele que isso é falso, e vem o outro dizer que isso é falso, diz, não, como é que um profeta que me põe na palavra é falso? Como é que um profeta que prega toda a palavra e mostra a palavra do jeito que ele é falso? Essas pessoas sim que são provas que são eleitas, são determinadas. Mas às vezes que fica, vou dar um tempo, vou esperar um momento, esperar um tempo. Sabe uma coisa? Nós não tentamos fabricar, não tratamos de fabricar ovelhas. Não, ovelhas, elas já nascem ovelhas. Não tem que mimá-las, pulverizá-las, ficar colocando talquinho ali, talquinho acolá. A atitude do eleito, quando ver a palavra em evidência, ele toma ela imediatamente. Imediatamente. Sabe? Imediatamente. O profeta Irmão Branham disse uma ocasião, ele disse, se você sai em visita, em evangelismo, e encontra com uma pessoa e expõe a verdade bíblica absoluta da palavra para a pessoa do jeito que ela é, a doutrina apostólica, de como se batiza, de como se toma a Santa Ceia, de como deve se comportar a mulher, e todas essas coisas fundamentais apostólicas, e expõe a verdade a ela, e ela diz que crê, diz que é verdade, mas não toma posição, o profeta Irmão Branham diz, passa adiante. Deixa aquela pessoa passar, passa adiante. Você não sabe se ela é eleita. E então você vai ficar ali com aquela resenha. Sim, o Irmão Branham diz, vai 1, 2, 3 vezes. Passa adiante. Senão você vai ficar lançando pérola aos porcos. Né? É verdade, é isso mesmo. Mas ele nunca toma posição. Ele nunca toma posição na vida, não toma posição no cristianismo. Não apoia a si mesmo, não ajuda a si mesmo, não move um dedo sequer. Tem pessoas, eu conheço pessoas que ouvem essa mensagem pela rádio e por outros meios de comunicação, pelo YouTube, pela internet, e ele mesmo fala para a pessoa a verdade, e a pessoa vai lá tomar uma posição e ele mesmo toma. Ele é encarregado de ir ao encontro das pessoas, sendo que ele mesmo não é. Então, irmão, não cabe a nós, é Deus. É Deus. Então, a mensagem é pregada para o encontro ao eleito, porque quando o último eleito entrar, a noiva toma seu voo, ela vai no arrebatamento. Nós não sabemos quem tem estrelinha na testa. A mensagem é pregada. A revelação é pregada. E quando esta mensagem, por ondas sonoras ou por mensagens via, seja o que for, o meio que Deus trouxe, quando cair naquela semente eleita, naquela alma eleita, naquele coração,
como ficou o coração daquelas 3.000 almas no dia de Pentecoste, compungida com a verdade, ela toma posição na hora. Porque o eleito, depois que a verdade é exposta, ele faz igual fizeram com Pedro. Varões, irmão, o que devemos fazer? E agora, o que nós devemos fazer? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E agora, depois que eu ouvi a verdade, que eu criei em tudo isso, o que eu devo fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Isso é o que deve ser feito depois que o seu coração é compungido e revelado. Vê? É isso aí. Mas o irmão Brana disse, você fala 2, 3, 4 vezes para aquela pessoa. Vai lá, visita, entrega panfleto, entrega CD. Ele não tomou posição nenhuma não. Mas diz que é a verdade, crê em tudo, mas não tomou posição, passa adiante. Passa adiante. Fica fabricando? Não, eu mesmo tenho isso comigo. Não tenho isso nem com evangelismo e não tenho isso nem com membros da própria igreja, que já se diz crer na mensagem. Ficar pulverizando, mimando, ficar ali pulverizando, colocando um talquinho, colocando uma lã de ovelha. Não. Ovelha já nasce ovelha. Ovelha produz a sua própria lã. Não tem que ficar pegando uma lã e colando nela, pegando uma colinha ali, um super bonde e colocando uma lã na ovelha para ela parecer com ovelha, para ela se parecer com ovelha. Não, ela nasce ovelha, a natureza dela é de ovelha. Ela cheira ovelha. Não tem que ficar mimando, ficar pegando o telefone. E aí, irmão, como é que tá? Quando é que vai batizar? Quando é que você vai tomar posição, irmão? Ei, irmão, você sumiu da igreja, não tá mais na ceia, não tá vindo mais no culto e tal. E o pastor fica enchendo a paciência o tempo todo, fazendo visita. Me ajuda aí. Você fica fabricando crente e tem ministro até da mensagem que não está nem olhando para as qualidades, está olhando para a quantidade. Fica fabricando membros, fabricadores de membros. Membros tempestuosos. Membros climáticos. Quando eu digo climáticos, é esse membro que uma hora ele é inverno, uma hora ele é verão, uma hora ele é outono, uma hora ele é primavera. Uma hora ele está cheio de baixas, uma hora ele está cheio de alta. Uma hora ele está quente demais, a outra hora ele está frio demais. Não, para com isso. O eleito não é dessa maneira, o eleito não se trata dessa maneira. Tem irmãos que me acham meio grotesco nessa parte, mas escuta o que eu estou dizendo assim. O pastor, ele alimenta a ovelha. O pastor, ele apacenta. Mas a palavra apacentar vem de alimentar. Ele prega e ensina, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele não depende do pastor para ser salvo. O pastor, a obrigação é de alimentá-lo. Mas se esta ovelha não tem nenhuma unidade para estar naquele corpo de membros, naquele corpo místico de Cristo. Irmão, o pastor, ele tem discernimento suficiente para não ficar tratando com crentes que não quer nada com Deus, mesmo da mensagem. Negligentes, ociosos, não tem respeito para com o ministério. Faz coisas, vai em lugares, não pergunta ao pastor, não pede direção ao pastor, não pede um conselho e nada. Isso não é atitude de eleito, não é atitude de eleito, de uma eleita. Então, nós estamos apenas tratando só com o eleito. O que nos preocupa é só o eleito. O eleito se estabelece. O eleito não olha para a direita e nem para a esquerda. O eleito tem seu alvo é Cristo. O eleito está olhando para a palavra, para o posicionamento. Sim. E o pastor, que é chamado para ser pastor, não está olhando para a multidão. Não está ali desesperado para ganhar uma pessoa, uma família, e fazer casamentos ilícitos e uniões ilícitas,
e aprovar namoros ilícitos. Quer gente, quer multidão. Vai logo pondo no púlpito quem quer, o que dá na cabeça. Não é assim não. Não é desta maneira. Todo pastor também é eleito. Ele é predestinado para exercer o ofício de pastor. O pastor existe por causa da ovelha. A ovelha não existe por causa do pastor, mas o pastor existe por causa da ovelha. E se existe a ovelha, então existe o pastor predestinado para aquela ovelha. Que Deus possa abençoar todos vocês. Mas me desculpe esse tom final da mensagem, mas eu fico nervoso com certos crentes negligentes, emblemáticos. É como diz um certo pregador, ministro dessa mensagem, trabalhar com gente nova, com gente com a mente livre, mas trabalhar com crente mexido, revirado, para lá e para cá, passa de ministério para lá e para cá. Ai, que coisa terrível! Mexer com crente mexido, é igual aquelas comidas mexidão. É complicado, mas só a graça de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em Sarzedo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos às terças e quintas, às 9h30 e domingo às 18h30. Ouça-nos pela internet, www.ofundamentoDaFé.com.br, e também ouça as transmissões ao vivo, todas as quintas, às 20h e domingo às 18h30. Que Deus possa abençoar todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.